Olá, seja muito bem-vindo ao Senado Notícias Revista. Você vai ver no programa de hoje, voto distrital misto e cadastro positivo estão na pauta do plenário. Porte de armas para agentes de trânsito segue para a sanção presidencial. Instalada a comissão da medida provisória que permite o saque do PIS/PASEP. O Senado Notícias Revista começa agora. O Senado deve continuar analisando mudanças nas eleições. Está na pauta do plenário um projeto que institui o voto distrital misto para a escolha de deputados federais e estaduais e vereadores. A proposta permite que os representantes sejam eleitos em parte pelo voto proporcional e em parte pelo voto majoritário. Ou seja, cada eleitor vota 2 vezes, no distrito e no partido. Um voto vai eleger no distrito o seu representante, o representante, no caso do vereador, o seu bairro, sua comunidade, e no caso do deputado, sua cidade, sua região do estado. E o outro voto é dado ao partido de sua preferência. O projeto, na prática, dá mais importância ao voto proporcional. Esse modelo já existe em outros países. No sistema eleitoral misto de referência, que é o aplicado na Alemanha, o voto que prepondera é o voto proporcional, quer dizer, é o voto dado ao partido. Lá, como está sendo proposto aqui também, esse segundo voto, o voto dado ao partido, é o que define o tamanho da bancada que o partido vai ter na Câmara Legislativa respectiva, ou seja, na Câmara de Deputados, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara de Vereadores. O plenário da Câmara dos Deputados já rejeitou uma proposta bem parecida. No caso da votação da Câmara, precisava de um número mínimo de votos, porque se tratava de uma proposta de emenda à Constituição. Já aqui no Senado, essa proposta está num projeto de lei que precisa apenas de maioria simples para ser aprovado. Além dessa mudança nas regras eleitorais, também está no plenário um texto que muda o cadastro positivo. Esse cadastro existe desde 2011. Ele lista os bons pagadores e serve de ferramenta para negociar melhores condições de crédito. Atualmente, o consumidor precisa autorizar a entrada no cadastro. O projeto retira essa exigência. O autor do texto acredita que esta é uma forma de baixar os juros e aquecer a economia. Se o financiador ele tem conhecimento do histórico, do comportamento, de toda a sua vida pregressa em nível de contratação e na sua pontualidade de pagamento, com certeza eles vão oferecer financiamentos, oferecer crédito com juros muito menores do que aqueles que são praticados na atualidade. É uma medida concreta que vai impactar diretamente a vida do cidadão, fazendo com que ele possa ter um incentivo e um prêmio pelo fato de pagar e de honrar as suas obrigações. O plenário do Senado também deve analisar na terça-feira a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que afastou o senador Aécio Neves do mandato. Na quinta-feira foi aprovado o requerimento de urgência para a análise do caso. O plenário aprovou essa semana projeto que prevê o porte de armas para agentes de trânsito. A matéria seguiu para a sanção presidencial. A proposta dividiu os senadores durante a votação. No trabalho, os agentes de trânsito abordam veículos roubados, abordam toda essa ação que é feita contra todo o aparelhamento policial, inclusive os agentes de trânsito. Portanto, eu encaminharei favoravelmente, o meu voto é sim, para dar o porte de armas. Vocês podem ficar numa situação de mais vulnerabilidade. Não é ter uma arma ali que vai resolver o problema. Eu vou votar pensando nas esposas, nos filhos dos guardas de trânsito. Hoje elas ficam preocupadas quando eles saem. Vão ficar muito mais preocupadas quando eles saírem armados.
Eu posso estar errado na minha interpretação. A gente erra. Mas eu imagino que uma pessoa armada está mais sujeita à violência do que uma desarmada. O projeto ele é muito claro quando ele diz apenas o uso em serviço. O senador José Medeiros destacou a economia que a nova lei pode gerar. Que hoje nós temos a seguinte situação: nós temos o Estado com pouco dinheiro e gastando duas vezes, porque cada agente desse para ir para a rua numa fiscalização ostensiva é necessário ter a polícia lá de babá. Então nós podemos nos dar esse luxo? Não, porque o Estado não preparar, não capacitar e deixar que os agentes, eles próprios, cuidem da sua segurança. Foi instalada nesta semana a comissão da medida provisória que permite o saque do PIS/PASEP para mulheres com 62 anos ou mais e homens acima de 65. Militares reformados ou na reserva também estão entre os beneficiados. O dinheiro estará disponível nos bancos a partir do dia 19 de outubro. Hoje, apenas aposentados com mais de 70 anos podem sacar os recursos do PIS/PASEP. Segundo a medida provisória, o dinheiro estará disponível a partir de outubro até março do ano que vem. Para Paulo Bauer, os recursos vão movimentar a economia. Quando há uma movimentação intensiva da economia, existe, obviamente, a produção maior nas indústrias, a atividade comercial se acelera e, naturalmente, os empregos começam a surgir. E, como resultado de tudo isso, a própria arrecadação pública também aumenta, o que permite ao governo realizar investimentos. Para o senador Jorge Viana, a liberação do PIS/PASEP é mais uma medida populista que não vai ajudar a economia, porque o dinheiro, segundo ele, será usado pelos trabalhadores para pagar contas. Claro que liberar FGTS e liberar PIS/PASEP é importante, mas o governo, no fundo, está secando tudo que é cofre que ele encontra para tentar sobreviver. E está custando caro para o Brasil e para os brasileiros. Segundo o governo, o saldo médio para o saque do PIS/PASEP varia entre R$ 750 e cerca de R$ 1.200. O valor exato poderá ser conhecido nas agências da Caixa Econômica Federal, se trabalhador da iniciativa privada, ou nas do Banco do Brasil, se servidor público. E o jornalista Ronaldo Martins conversou mais sobre a MP que autoriza o saque do PIS/PASEP com o Antônio Queiroz, que representa o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP. Essa liberação dos recursos do PIS/PASEP, ela pode ter algum impacto positivo na economia? Com certeza. O volume de recurso que a equipe econômica identificou disponível para liberação via essa MP é da ordem de 15,9 bilhões de reais. É um montante muito significativo que vai certamente ajudar no sentido de aquecer a economia, já que a previsão é que isso seja liberado entre outubro de 2017 e março de 2018. Então, assim como foi o FGTS importante, a liberação do FGTS importante para a retomada do consumo na economia, esse recurso do PIS/PASEP também será muito significativo desse ponto de vista. E possivelmente se destinará, diferentemente do FGTS, mais a consumo do que a poupança ou a pagamento de contas, já que com o FGTS essas pessoas pagaram essas contas. Algumas pessoas criticam dizendo que se destinaria a pagamento de contas. Você acha então que essa tendência pode se reverter? Pode se reverter. Eu acho que o percentual destinado ao pagamento de contas será bem menor do que foi, por exemplo, o percentual destinado ao pagamento de contas recebido por ocasião da liberação do FGTS. Então, é uma medida que eu acho que contribui, sim, para aquecer o consumo. Uma outra crítica feita a essa MP é o fato de que o governo está lançando mão de mais uma fonte de recursos que, no certo sentido, são usados para o equilíbrio fiscal, né, das contas públicas. Qual que é a sua avaliação a respeito disso? Eu acho que o governo está corretíssimo, é uma medida de justiça, antecipar essa idade mínima de 70 anos para 65 no caso do homem e 62 no caso da mulher, como está previsto na reforma da Previdência. Além disso, as pessoas com essas idades já têm a prerrogativa ou a possibilidade de se aposentar. Então, é uma medida que eu acho extremamente importante, especialmente nesse momento de arroxo da economia, de dificuldade na geração de emprego, recém-saído de uma recessão. Então, é uma medida extremamente correta
e oportuna. Ela ajuda a aquecer a economia e a aliviar o sofrimento das famílias que vêm tendo enorme dificuldade de acesso a serviços públicos exatamente em função do ajuste fiscal. A gente vê numa economia como um todo, essa medida poderia se somar a outras e indicar que já há uma recuperação na virada 2017-2018? Sim, eu acho que essa medida ela vem no sentido de garantir que esse pequeno crescimento que teve não haja arrefecimento e tenha continuidade, de tal modo que a economia tome esse impulso para que 2018, 2019 volte a crescer em bases sustentáveis. Biomassa e camada de ozônio são os destaques do programa Ecosenado. Veja agora as notícias sobre sustentabilidade e meio ambiente na coluna Momento Eco com o jornalista André Luiz Rego. O Brasil conseguiu antecipar resultados no trabalho à proteção da camada de ozônio. A camada de ozônio é a parte da atmosfera responsável por filtrar os raios solares associados, por exemplo, ao câncer de pele. A meta dos países em desenvolvimento é reduzir em 35% a emissão dos HCFCs, hidroclorofluorcarbonos, compostos presentes, por exemplo, nos aparelhos de ar-condicionado. O Brasil conseguiu reduzir em 34% já em 2017. Estas metas fazem parte do Protocolo de Montreal firmado em 1987. Energia limpa. A biomassa já responde por 10% da matriz energética brasileira. Biomassa é qualquer material de origem vegetal ou animal que pode ser transformado em energia. No Rio Grande do Sul, por exemplo, uma fábrica de aveia descobriu que a casca do cereal pode substituir o gás natural. Assim, são queimados por hora 2,5 toneladas da casca de aveia, gerando uma economia de 30% no consumo de energia. E terminamos nossa coluna de hoje antecipando um dos destaques do Ecosenado, que estreia no dia 7 de outubro, o único zoológico do Brasil situado dentro de uma universidade federal. Nós estamos estrategicamente numa região do país muito rica em fauna e que, de fato, abrange esses 3 biomas, né? Pantanal, Cerrado e Amazônia. E este foi o Momento Eco de hoje. Voltamos na semana que vem com mais notícias sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. Até lá! Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.